Olá, eu sou o Felipe, eu sou médico de família, sou teleconsultor aqui do Telesaúde Goiás. Eu peço licença para você antes desse vídeo começar, porque eu gostaria de convidar os profissionais, médicos e enfermeiros do SUS que atuam na atenção primária no estado de Goiás a utilizar o serviço de teleconsultoria aqui do Telesaúde Goiás. A nossa equipe de teleconsultores ela pode te ajudar a tirar dúvidas de casos atendidos na rotina e do seu serviço e sugerir conteúdo atualizado sobre os mais variados temas aí no contexto da APS. Basta fazer o cadastro no site do Telesaúde Goiás e aguardar a autorização. Depois, solicitar a sua teleconsultoria. Aguardamos vocês! Olá, saudações. Professor Charles Brito mais uma vez aqui. Vamos falar a partir da fisioterapia sobre a dor lombar, um tema de extrema recorrência com altíssima incidência e prevalência, ou seja, a justificativa de nos aprimorarmos nesse conceito, ela é imperativa. Pois bem, essa é uma aula gravada, então a nossa comunicação ela se dá pela teleconferência aqui a teleconsultoria, na verdade, aqui na Telemedicina, na Universidade Federal de Goiás, Faculdade de Medicina, bem como outros canais, como YouTube. Então, fiquem à vontade para perguntar, para questionar lá. Será um prazer desenvolver aí uma comunicação, um diálogo com vocês. Pois bem, a ideia, então, é falar sobre a avaliação e manejo dessa dor lombar, tá? Pois bem, a brincadeira que se faz logo de início é dor nas costas, que seja na lombar ou em outro lugar. Ou você tem ou vai ter, né? Como eu havia dito, é um sinal e sintoma com altíssima incidência, uma altíssima prevalência, que de fato nos preocupa bastante, vai gerar uma certa incapacidade funcional e, eventualmente, esse problema aí vai afetar outras instâncias dessa complexidade da saúde desse sujeito. Por exemplo, resvalando aí na saúde funcional, na capacidade laboral desses profissionais, bem como a saúde relacional, social, enfim. Até porque nós todos sabemos o quanto a dor ela é incapacitante. Então, uma vez que esse indivíduo está aí sofrendo dessa intempérie, muitas vezes a sua participação social, as suas relações ficam, então, prejudicadas. Pois bem, alguns dados nos falam que essa dor lombar acomete aproximadamente 65% das pessoas anualmente. A prevalência pontual disso se dá em quase 12% da população mundial. E até 84% dessas pessoas, em algum momento da vida, vai ter um episódio de dor lombar, né? Claro que esses dados aí, existe uma certa subnotificação, e a gente sabe que isso é muito comum, e aí, sobretudo nas nossas clínicas, nos nossos espaços de saúde, constantemente os nossos sujeitos aparecem aí reclamando dessa dor. Tudo bem? Pois bem, no Brasil, o documento que trata sobre a carga global das doenças vai colocar ali a dor lombar como a maior causa de anos vividos com incapacidade, ou seja, é uma intempérie, é um problema, um desequilíbrio que vai tirar esse sujeito da sua dinâmica, da sua forma de operar tranquilamente ali a sua vida, as suas relações. Atualmente, os textos mais novos têm ampliado essa relação, essa problematização da dor lombar. Porque até bem pouco tempo, a ideia era procurar essencialmente ali uma alteração normalmente estrutural, ou seja, essa vértebra, ela em algum momento ela está com esse desequilíbrio, essa desestruturação, mas aí percebeu-se com o tempo que eventualmente para além desse desarranjo estrutural anatômico, existem outros componentes que vão ali ser gatilhos, eventualmente por demais pesados para deflagrar esse sinal e sintoma. E aí, obviamente, essa integralidade do olhar, do cuidado, vai abrir aí campo para uma abordagem biopsicossocial desse problema.
Então, isso fatalmente a gente observa na clínica, nem sempre, ou na verdade quase nunca, acha-se uma questão específica, pontual, que vai deflagrar essa dor nas costas. A partir desse olhar ampliado do sujeito, o objetivo então é identificar essa categoria da dor, alguns fatores prognósticos aí, essencialmente psicossociais, e de fato cuidar desse sujeito para que ele consiga manejar, operar a sua vida aí, né, manejando essa dor, para que ele consiga aí gozar de sua capacidade funcional, ok? Pois bem, nessa dinâmica de avaliação, eu sempre digo e sempre respondo aqui na teleconferência que a avaliação ela é mandatória, ou seja, há de se conhecer o sujeito, bem como tipificar esse problema para que a gente consiga, de fato, tratar e manejar esse problema de forma adequada. Para isso, uma anamnese detalhada é imprescindível. Então, há de se conhecer a história clínica desse sujeito, né? Nessa perspectiva, a gente vai identificar aí o que a gente vai chamar lá de red flags, ou sinais de alerta, bandeira vermelha, que são problemas que eventualmente transcendem os casos mais simples, né? Ou seja, eventualmente está ligado a um problema com maior complexidade, como, por exemplo, numa perspectiva mais apelativa, mais distante, um tumor, né? Então, usualmente, o que a gente comenta? Então, se faz um tratamento conservador e, sobretudo, com uma não resposta adequada, há de se pensar em hipóteses diagnósticas diferentes que podem estar comprometendo esse sujeito, evocando aí essa dor nas costas. Para além dessas bandeiras vermelhas, dessas red flags, que são sinais de alerta, que vão nos deixar aí preocupados com essa condição clínica, a gente vai também identificar os fatores de risco psicossocial, que são ali as bandeiras amarelas, por assim dizer, yellow flags. Essas bandeiras caracterizam o sinal de alerta também, e aí, com essas relações, a gente vai buscar aí minimizar esses gatilhos, essas questões que podem vir a deflagrar esse sinal e sintoma. Nessa mesma lógica, a gente faz a tipificação dessa dor, perguntando aí para o nosso sujeito, para o nosso paciente, como é que é essa relação. Por exemplo, quais são os componentes cinesiopatológicos que evocam essa dor? De forma bem simples, a gente pergunta lá para o seu João, para a dona Maria, né? Por exemplo, qual é o movimento, qual é a atividade que o senhor está fazendo, ou melhor dizendo, até deixando de fazer, que evoca essa dor. E aí, muitas vezes, as donas Marias vão dizer assim, olha, doutor, quando eu vou lá, por exemplo, passar pano embaixo da mesa, ou passar pano embaixo da cama, eventualmente eu quase não volto, né? Dá aquele travamento ali na coluna. Então, esse aí é um componente cinesiológico da motricidade que vai evocar e, eventualmente, até por outro lado, aliviar a dor. E aí muitos vão dizer, não, quando eu faço uma extensão, por exemplo, eu tenho um alívio dessa dor. Então, você já começa a entender como é que essa dor ela é processada, como é que ela se organiza. Bem como, nessa caracterização, há determinados padrões sindrômicos de dor que rimam com determinado acometimento. Por exemplo, aquela dor que dá sinal de choquinho, de formigamento, aqueles sintomas parestésicos, por exemplo, né? Choquinho, formigamento, dormência, ardência, enfim. E aí isso pode nos dar um sinal de alerta ali no que diz respeito a uma radiculopatia, uma compressão da raiz nervosa, tá? Evidentemente, daqui a pouco você vai promover ali exames físicos, testes, que vão positivar com uma radiculopatia, por exemplo, tá? E aí a gente vai, nessa mesma lógica aí, tipificar, caracterizar essa dor para entender qual é a estrutura que está de fato comprometida. Então, é uma dor de origem muscular, é uma dor de origem nervosa, por exemplo, é uma dor articular, tá? É uma dor que pulsa, por exemplo. Então, cada dor vai ter ali um componente que vai melhor caracterizá-la. Bem como a gente vai coletar aí esse histórico médico geral. Nessa lógica, entender como é que é a história pregressa desse sujeito, né? Houve uma história de um trauma, de uma queda,
né, de uma pancada, alguma coisa nesse sentido, um movimento brusco que gerou essa sintomatologia, tá? E, eventualmente, história dos tratamentos que já foram realizados, história familiar, história da moléstia atual, enfim. A ideia, de fato, é caracterizar, melhor entender esse sujeito, bem como esse padrão sindrômico, essa dor, esse sinal e sintoma, para que a gente consiga, de fato, atender e operar ali naquilo que é necessário fazer. Para isso, eu sempre digo assim, nunca acredite muito naquilo que o outro traz, né? Mas, por favor, não me interprete mal. A ideia é, você tem que testar, avaliar, né? Então, uma vez que esse paciente reclamou de uma dor, né, você pediu para que ele pontuar ali com o dedo, por exemplo, aquele ponto de dor, você, como terapeuta, como físico, como professor de educação física, como médico, enfermeiro, enfim, vai lá e vai, de fato, tocar, palpar, sentir, avaliar, fazer testes para perceber qual é a gravidade desse sinal e sintoma que é relatado por esse paciente nosso. Para isso, imprescindível é o exame físico. Esse exame físico, então, ele vai confirmar esses achados que foram tragos ali por essa conversa, por essa anamnese, e descartar eventuais outros padrões sindrômicos, como, por exemplo, alguns déficits neurológicos, tá? Nesse exame físico, a ideia qual é? Testar, sentir de fato como é que essa corporeidade, como é que esse corpo está ali posicionado, está se relacionando, e aí com isso fazer alguns testes para sentir como é que está aí esse processo. Para isso, eu costumo dizer que a primeira fase de uma boa avaliação é o olhar, é a observação. É como o goiano fala, né? Eu conheço só pelo andado, só pela forma com que o cara chegou aqui, por exemplo. Nessa observação, a gente vai ver, por exemplo, a postura, a própria deambulação, a marcha desse indivíduo, a simetria muscular, as hipotrofias ou eventualmente até essas hipertrofias, algumas cicatrizes, o próprio alinhamento da coluna, e aí para isso daqui a pouco a gente vai fazer uma avaliação postural, tá? E aí essa observação ela é por demais importante, justamente para trazer, tal como aquela conversa a priori, aquela anamnese, alguns pré-conceitos, ou seja, conceitos formados antecipadamente, com os quais eu vou trabalhar, testar, avaliar, né? E aí, como eu havia brincado agora há pouco, tal como o goiano vê com a mão, né? Então testa, mexe, estica, puxa, é um pouco disso. Para isso, a palpação ela é imprescindível para sentir ali esses pontos dolorosos, delimitar essa região de dor, bem como esse tônus aumentado, esse espasmo muscular que está aí comprometendo esse sujeito. Com essa palpação, a gente vai perceber também como é que esses tecidos estão se comportando, né? Se há uma aderência desses tecidos. Vamos lembrar que a gente tem que ter camadas teciduais que são livres, umas em relação às outras. E quando há uma aderência, uma estase, um bloqueio, uma fixação, isso aí vai provavelmente prejudicar a dinâmica corporal desse sujeito. E aí, com uma boa palpação, uma boa mobilização desse sujeito, a gente vai identificar de forma muito simples, muito clara, esses pontos. Nessa mesma lógica, há de se avaliar essa mobilidade da coluna. Para isso, nós já havíamos conversado sobre aquele componente cinesiopatológico, ou seja, aquele movimento que deflagra a dor, e aí, para isso, a gente solicita que esse sujeito faça determinadas movimentações, tanto de forma ativa quanto de forma passiva, a gente vai mobilizá-lo para sentir qual é, de fato, esse limite dessa amplitude de movimento. Qual é, de fato, o tecido que está comprometendo esse movimento. Então, vamos simplesmente pegar esse sujeito e mobilizá-lo em todos os graus, em todas as possibilidades de movimento possíveis. Então, fazer uma flexão, uma extensão, inclinações laterais, rotações, enfim. Sentir como é que está esse processo. Bem como eu estou falando aqui da chamada osteocinemática. Mas, obviamente, numa perspectiva mais avançada, vamos avaliar essa artrocinemática, ou seja, aqueles micromovimentos acessórios que vão permitir essa amplitude de movimento com a qual a gente precisa para viver, para se movimentar, né? Então, dentro dessa artrocinemática,
Eventualmente, a gente vai fazer uma compressão dessa articulação, por exemplo, tal como uma tração, né, como alguns testes o fazem, para perceber se há aí algum componente cinesiopatológico que deva ser trabalhado, né? Bem como alguns deslizamentos, enfim, movimentos acessórios que vão nos permitir entender como é que está a integridade dessa articulação, bem como desses tecidos periarticulares, tá? Com isso, a gente vai tomar nota ali desse arco de movimento e, sobretudo, se há algum sinal e sintoma deflagrado nesse movimento, como, por exemplo, a dor. A dor é interessante e essa avaliação ela se torna cada vez mais importante porque muitas vezes a gente conhece ali as chamadas dores reflexas. Então, eventualmente, aquela dor que aquele paciente chega reclamando, ela é, por assim dizer, uma gota d'água. Ela é um sinal de um problema que, na verdade, é bem mais profundo e reside em outro lugar. Por exemplo, a gente conhece a inter-relação entre as lordoses. Então, eventualmente, uma dor cervical, ela pode ter um componente lombar, bem como dinâmicas mais complexas. Por exemplo, o pessoal da podoposturologia vai falar que um eventual desalinhamento do pé vai evocar aí uma alteração nos membros inferiores, que evocam uma dismetria dessa pelve, que obrigatoriamente vai causar aí uma alteração na coluna, nas vértebras como um todo. E aí, por exemplo, esse sujeito pode ter uma dor lombar, torácica ou cervical em função de uma alteração que a priori está acontecendo lá nos pés. Por outro lado, outros teóricos vão falar que, eventualmente, uma dor na TM, por exemplo, pode evocar o mesmo problema de uma dinâmica descendente em detrimento de uma relação ascendente, como eu descrevi agora há pouco, tá? Bem, ainda dentro do componente do exame físico, o exame neurológico ele é imprescindível. A quiropraxia, tal como a osteopatia, vai preocupar muito por essa integridade dessa relação estrutura em função. Ou seja, como é que essa coluna, né, essas vértebras, que, percebam bem, tem uma relação paradoxal a vértebra, né, a coluna como um todo. Ao mesmo tempo que ela tem que ser rígida, fixa, para segurar um peso, para segurar toda essa estrutura corporal, paradoxalmente, ela tem que ser móvel, ela tem que ser maleável, para me permitir toda a gama de movimento. Então, essa relação paradoxal da coluna, ou seja, ao mesmo tempo que tem que ser estável e rígida, ela tem que permitir uma mobilidade, ela tem que ser flexível. Isso vai dar vai ser o cerne de alguns problemas. Por quê? À medida que essa relação estrutura-função esteja comprometida, então um desalinhamento nessa coluna vertebral vai evocar alterações funcionais. Como a gente está falando do sistema nervoso, obviamente a gente entende que esse sistema nervoso faz pura e simplesmente 3 coisas, né? Então, primeiro, ele vai, tal como ele é o manda-chuva, quem organiza, quem controla tudo, ele precisa primeiro receber informação de todo esse sistema. A isso nós chamamos de sistema aferente ou sensitivo. Então, essa sensibilidade vai estar alterada. Então, esse nosso sujeito vai reclamar ali de sintomas parestésicos. Classicamente, a queixa principal vai ser a dor. Por outro lado, nessa dinâmica de organização de todo esse sistema nervoso que recebeu a informação, ele vai mandar estímulos para que ações sejam deflagradas, que ações sejam tomadas. A isso nós chamamos de componente motor ou eferente. E aí, esse sujeito vai ter uma alteração na sua força muscular, tá? Nesse tônus, nessa contratura como um todo. Por fim, e não menos importante, existe um segundo elemento desse sistema nervoso, que é a ideia da computação, do processamento, onde ele vai entender e organizar todas essas funções. Ou seja, há uma radiculopatia, há um comprometimento nervoso, e esse sujeito vai ter, obrigatoriamente, algum sinal e sintoma ligado à sensibilidade e à motricidade. No que diz respeito aos testes, nós temos, por exemplo, testes musculares que vão perceber aí um déficit nessa força.
E aí você vai lá lembrar que uma mesma raiz nervosa, ela inerva a minha pele, eu chamo isso de dermátomo, ela inerva os meus músculos, eu chamo isso de miótomo, ela inerva os ossos, eu chamo isso de esclerótomo, e vai inervar as vísceras como um todo, né? Chamamos isso de viscerótomos. E aí, para isso, você vai realizar ali os seus testes no que diz respeito à força muscular, e ao ter algum desses músculos comprometidos, você vai lá suspeitar, deflagrar como um sinal positivo ali na sua ficha de avaliação, de um comprometimento de uma possível raiz nervosa que vai aí comprometer um determinado grupo muscular específico, né? E aí, só para lembrar um pouco desses testes, eu não sei se você está vendo o meu mouse aqui, né? Mas enfim, nós temos aqui as raízes nervosas, por exemplo, L2, L3, L3, L4, L4, L5, e aí os componentes, né, os grupos musculares que são inervados por essas raízes. Então, uma vez que a flexão de quadril, por exemplo, está comprometida, há de se pensar que essa raiz nervosa L2, L3 pode estar eventualmente com algum comprometimento, tá? Pois bem, avançando aí, tal como eu havia dito, a sensibilidade ela vai estar alterada, bem como a região, essa relação com essa pele. Eu já havia dito agora há pouco da não liberdade desses tecidos, né? Lembra que eu havia dito que esses tecidos moles, eles devem ser livres, uns em relação aos outros. Então, por exemplo, ali, ao palpar esse dorso, por exemplo, você percebe determinada região que está descamada, por exemplo, ou a pele está mais aderida, tá? Ou uma coloração diferente, ou uma temperatura diferente. Isso vai, com certeza, deflagrar algum sinal que você deva se atentar mais para essa região, avaliando ali o que porventura pode estar acontecendo, né? No que diz respeito ao teste de sensibilidade, você sabe lá, você vai lembrar dos testes nos dermátomos, né? Eventualmente nós usamos alguns instrumentozinhos, como aquele bem martelinho, que tem lá um pincel, um alfinetezinho, que vai sensibilizar esse tecido, buscando aí uma resposta adequada a isso. Nessa mesma lógica, nós temos ainda aí os reflexos osteotendíneos, né? Por exemplo, o patelar e o aquileu, que vai aí demonstrar uma instabilidade, né? Uma deficiência nessa raiz nervosa. Nessa mesma perspectiva, avançando aí nesses testes ortopédicos e neurológicos, nós temos os testes de tensões neurais. Por exemplo, o clássico teste de Lazegue, o estiramento de perna reta, o teste Brudzinski, o teste Kernig, testes esses que vão, inclusive, ser positivo caso, por exemplo, a criança esteja com meningite, já que você vai tensionar todo esse sistema nervoso, todo esse trajeto neural, tendo aí um eventual comprometimento, vai ser dado aí como positivo, tá? O teste de elevação de perna reta é um dos mais clássicos que a gente faz, sobretudo para popular lombalgia ou ciatalgia, a dor ali no nervo esquiático, né? Classicamente, ele vai denotar uma compressão de raiz nervosa a nível L4, L5, S1. Ele é positivo se a dor ciática ela é reproduzida entre ali 30 a 70 graus de elevação de perna, tá? Bem como nós temos também o teste de tensão do nervo femoral, que ele é um pouco menos comum, mas vai dar aí também um comprometimento dessa raiz nervosa. Então, o que acontece? Uma vez que eu tenho uma raiz neural comprometida, eu tenho um componente de movimento que eu não devo chegar, tá? Então, tem um lado, tá? Um movimento que eu não posso fazer, que vai comprometer, que vai pinçar essa raiz nervosa. Lá na osteopatia, lá na quiropraxia, na fisioterapia manipulativa, o objetivo nosso vai ser levar essa vértebra para o outro lado, abrindo esse espaço que estava ali comprometido, tá? Nessa mesma lógica, nós temos aí avaliações funcionais e psicossociais. Para isso, nós temos inúmeros questionários que são validados já, com os quais a gente pode utilizar. Eu sempre digo na academia, na universidade,
que são ótimos esses questionários, mas muitas vezes a gente está habilitado já a desenvolver uma métrica para perceber como é que está aí esses nuances dessa dor. Bem verdade é que a mesma régua que eu utilizo antes, ou seja, as mesmas questões que eu abordo antes, com a mesma lógica, eu devo abordar ao final, né? Com essa mesma lógica, para que a gente tenha um padrão que possa ser reproduzido, que possa ter um caráter mais científico, entendeu? Então é um pouco nessa lógica. A mesma régua que usa antes, usa depois. Nós temos aí inúmeros questionários que vão dar aí um score, uma nota, tá? Classicamente, a gente utiliza a EVA, né? A escala visual analógica, pontuando uma nota para dor. Então a gente costuma dizer assim, ó, dona Maria, vamos fazer mais ou menos assim, nessa régua aqui. 0 é um momento sem dor, 10 é a dor mais forte que a senhora sentiu nessa dor, nesse ponto que a senhora está me reclamando. Não pode comparar aí com a dor do parto, a dor da cólica dos rins, por exemplo, alguma coisa nesse sentido. Então, 10 é a dor mais forte que a senhora sentiu nesse lugar aí. E agora, como é que está essa dor? Ela vai dar uma nota ali. Eventualmente, os nossos sujeitos gostam de exagerar um pouco, né? Tá 9, 8. Eu falo assim, nossa, eu costumo brincar assim, 9 é uma dor bem doída, né? Tá doendo tanto assim? Ela, não, doutor, de repente ela vai baixar aí 1 ou 2 pontos nessa nota. Nessa mesma dinâmica, nós temos alguns questionários clássicos, como eu já havia dito aí, que já são validados pela ciência, que vão aí conseguir quantificar essa incapacidade e esses fatores psicossociais. Como eu havia dito, quantificar com score, com uma nota. Então, à medida que eu vou respondendo essas questões, esse questionário, eu vou atribuindo ali uma nota para cada dado, para cada item, e aí, com o final dessa nota, eu posso ser classificado como um caso mais grave, menos grave, ou ainda um caso mais tranquilo, tudo bem? Nessa lógica, nós temos aí alguns desses questionários, como o Disability Index, né? O Roland Morris, enfim, esses vão medir aí a limitação dessa atividade devido à lombalgia, entendendo aí um pouco dessa capacidade funcional. Em que medida essa dor lombar está me privando de exercer as minhas atividades, tá? Nós temos também o Fear Avoidance Beliefs Questionnaire, que vai avaliar o medo dessa atividade física e do trabalho. E a gente vai lembrar, eu já citei aqui anteriormente, que a dor ela é extremamente incapacitante, né? Então, uma vez que dói, o que eu faço? Eu me contenho, eu me contraio. E, eventualmente, passo a ter medo, inclusive, de me movimentar. O que é tudo que a gente não quer, tá? A própria mobilidade, o próprio movimento, ele é tal como ele pode ter sido a causa dessa dor, ele quase sempre vai ser justamente o contrário, o remédio que vai aliviar, tá? Então, ter medo de se movimentar é algo que deve ser combatido, tá? Tem esse outro teste, que é o Pain Catastrophe Scale, né, que vai quantificar o nível de catastrofização dessa dor. E aí a gente vai lembrar que muitos dos nossos pacientes, eles já assumem uma dor como algo seu, como uma propriedade, né? Então, fala assim, fulano, vamos lá jogar uma bola? Ah, não, a minha dor nas costas não permite, né? Ah, fulano, vamos lá, eventualmente tomar uma cerveja, brincar, fazer determinada coisa, né? Se relacionar ali com os nossos, né? E aí muitos vão se furtar a isso, tendo como desculpa a dor, né? Então, a minha dor não permite, né? É algo meu, né? Como se fosse a minha carteira, o meu mouse, por exemplo, é a minha dor. Então, por favor, me deixa aqui com a minha dor, tá? Então, isso são questões que devem ser combatidas, devem ser trabalhadas ali para que isso seja minimizado. Por fim, nós temos algumas escalas dessa lógica psicoemocional, psicoafetiva, que vão lidar aí com a ansiedade, com a depressão, e caso haja suspeita de um quadro nessa lógica de gravidade, há de se investigar se isso existe. Por fim, aqui a sociedade moderna ela se vê bastante seduzida por essas tecnologias, né? Inclusive, muitas vezes,
eventualmente, alguns colegas, de tão seduzidos por essa tecnologia, passa a esquecer questões mais simples, o que aquele teórico do Rio de Janeiro, Emerson Berry, chama de tecnologias leves para avaliação. E se esquecem de conversar, se esquecem de falar assim, e aí, dona Maria, como é que a senhora está? O que aconteceu? Vamos falar da vida da senhora, né? E se esquece de tocar muitas vezes e já manda lá fazer exame. E aí, as pesquisas mais modernas, elas têm entendido que exame não é, de fato, algo que deve ser rotineiramente indicada, sobretudo aí para essas lombalgias inespecíficas. Então, esses múltiplos exames, por mais legais que sejam, as radiografias, ressonância magnética, as tomografias, enfim, elas não são, via de regra, essenciais. Tanto é que nós chamamos isso de exames complementares. Então, eles vão complementar a minha avaliação. Essencial é a nossa conversa, os nossos testes, a nossa avaliação, para entender esse padrão sindrômico, tá? Enfim, quando que esse exame ele é imprescindível? Quando ele é indicado? Quando há um sinal de alerta, uma red flag, né? Quando esses sintomas radiculares são persistentes, eles são progressivos, inclusive após o tratamento conservador. Então, você fez a sua dinâmica de tratamento, por exemplo, né? Fez uma tração nessas vértebras, aumentou o espaço intervertebral, garantiu ali uma certa mobilidade, e ainda assim esse sujeito continua com sinais e sintomas, poxa vida, quer dizer então que o meu instrumento, a minha técnica pode não ser eventualmente suficiente para esse desarranjo, para esse desequilíbrio. Ou pior, pode ser ainda que esse problema seja mais grave e requeira aí uma atenção maior, tá? A justificativa é algumas alterações degenerativas, como hérnias discais, a própria osteofitose, né, o popular bico de papagaio, alguns abaulamentos teciduais, eles são extremamente comuns em indivíduos assintomáticos, né? Então, você vai fazer um teste, ele vai dar ali positivo, por exemplo, e esse sujeito pode não ser, de fato, o problema com o qual esteja atrapalhando a vida dele. Nessa lógica, a realização desses exames acabam se tornando desnecessários, podendo, inclusive, levar a diagnósticos equivocados, a própria ansiedade, e aí nós temos o efeito nocebo. Não sei se você lembra dele. Esse efeito nocebo é quando uma expectativa negativa, por exemplo, de um quadro, me faz piorar. Então, só a ideia desse problema me causa uma piora desse mesmo problema, tá? E aí, com isso, eventualmente, alguns procedimentos invasivos, eles acabam sendo desnecessários, tendo aí custos elevados, sobretudo nós que falamos a partir de uma lógica de um serviço público, né, do Sistema Único de Saúde, tá? O que é de fato essencial são medidas educativas. E aí é fundamental explicar para esse nosso sujeito, bem como para a sua família, se alguma alteração nesse exame nem sempre vai determinar aí algum problema, nem sempre ele é de fato o fator que vai causar essa dor, né? E aí como é que esse corpo se processa, se organiza em relação a isso, sobretudo com essa autopoiese, com essa autogeração, com essa homeostasia, esse equilíbrio interno, essa capacidade de me recuperar. Tudo bem? Para isso, essa avaliação, por assim dizer, mais nova, mais contemporânea, né, que agrega aí essas evidências científicas, elas vão ampliar o nosso olhar para esse problema, tá? Para isso, é necessário, como eu já havia dito, uma abordagem biopsicossocial, entendendo os múltiplos fatores que compõem a vida, a saúde desse sujeito, desse paciente, nesse momento, nesse tempo, nessa história, tá? Nessa perspectiva, a gente entende que a dor ela é uma experiência complexa, ela é influenciada por uma série de fatores, tanto biológicos, como as próprias lesões teciduais, a própria inflamação. E aí há de se entender a diferença entre uma dor química e uma dor mecânica, tá?
entendendo também os fatores psicológicos, as crenças, as emoções enraizadas dentro dessa lógica, bem como os fatores sociais que vão comprometer esse sujeito, né? O próprio trabalho, a família, o lazer, entendendo aí como é que essa dor vai eventualmente retirar esse sujeito dessa relação. Um exemplo muito clássico, inclusive pessoal, posso citar aqui, recentemente eu, um pouco machucado ali na coluna, com as costas doendo, meu filho me solicitou, pediu um colo, eu falei assim, filho, papai tá morrendo de dor nas costas aqui, já tirei ele de um meninão grande ali, falei assim, tá muito grande, muito pesado, papai não pode te pegar. Acaba que, evidentemente, você sabe disso, você que é pai, que é mãe, a gente acaba pegando e acaba se machucando mais um pouquinho em função desse cuidado, e aí tá tudo certo, faz parte do jogo, né? E o fato é, há de se entender esses múltiplos componentes que envolvem, que circunscreve esse sujeito, até porque um bom tratamento, nessa lógica da integralidade do cuidado, ele deve necessariamente atender esse sujeito nessas múltiplas relações. Mesmo que para isso, há de se acionar essa equipe multi-interprofissional para que mais colegas consigam contribuir com esse sinal e sintoma. Nessa mesma perspectiva, a gente vai classificar essa lombalgia. O foco, na verdade, não é nem mensurar, entender o que está acontecendo ali com essa estrutura, né? Então, há de fato um complexo de subluxação, essa vértebra está rodada, ela está inclinada, o que está acontecendo ali com ela? Mas, para além disso, para além dessa classificação estrutural, entender como é que esse sujeito está naquele momento, né? Como é que está esse quadro clínico agora, no aqui e agora. A gente sabe que é difícil e muitas vezes irrelevante essa classificação estrutural para uma lombalgia inespecífica, uma questão idiopática, onde a pessoa não sabe muito bem o que causou essa dor. O fato é que está doendo, né? E aí, o que a gente vai fazer? Nessa dinâmica, a gente tem que entender como é que eu vou operar, como é que eu vou guiar esse tratamento. Ou seja, há a presença de sinais de alerta, red flags, bandeiras vermelhas, então a urgência é maior. Há de se encaminhar e eventualmente já solicitar de forma imediata um exame complementar para ver se não há algum outro comprometimento mais significativo evocando esse quadro sindrômico, essa dor, tá? Por outro lado, há uma radiculopatia, uma compressão de raiz nervosa, e aí, tendo essa perspectiva aí, a gente já consegue fazer um manejo mais conservador inicialmente, esperando que, com esse manejo, a gente já consiga trazer conforto, bem-estar para esse paciente. Por outro lado, sendo aí uma lombalgia inespecífica, como inclusive é a maioria dos casos, a gente vai focar mais em estratégias educativas, em movimentos, em uma proteção articular, uma abordagem mais psicossocial para dar conta disso aí, tá? Nessa lógica, nessa forma de tratar, há de se trabalhar a educação e o reasseguramento. Esse reasseguramento é fazer com que o paciente entenda que é seguro se movimentar. Lembro que eu havia dito que muitas pessoas acabam se tornando medrosas com o seu próprio corpo, com o seu próprio movimento, né? Então, por exemplo, eu não vou mais me movimentar, eu não vou mais brincar com meu filho, por exemplo, ou fazer uma determinada atividade, porque se eu fizer eu vou machucar. A gente sabe que a vida não é isso, não é assim. A gente tem que fazer, a motricidade é um componente essencial da vida. E movimentar é importante, é essencial, enfim. A própria mobilidade e a importância desse movimento, muitas vezes, ela tem uma baixa correlação com a dor e com o dano estrutural, tá? Bem como ela é importante, por outro lado, entender aqueles movimentos que de fato deflagram dor. E aí, obviamente, eu vou orientar o meu sujeito para esses movimentos sejam de fato evitados. Nessa mesma lógica, eu vou promover aqueles movimentos que evocam a melhora. Um exemplo clássico disso são as chamadas extensões compensatórias. Ou seja, a gente vive o dia em flexão, tudo é à frente, né? Então, é me alimentando, é me relacionando. Então, a gente passa o dia essencialmente fletindo.
Então, nessa mesma lógica, há a necessidade de compensar esse excesso de flexão com algumas extensões. Então, oriente e, obviamente, faça você mesmo algumas extensões compensatórias, tá? Para ir equilibrar esse excesso de flexão. E aí, obviamente, esses movimentos que trazem saúde devem ser estimulados, tá? E aí, essa abordagem mais integrada e baseada em evidência, ela obviamente vai ser a chave para uma boa avaliação, uma avaliação eficaz, bem como um manejo adequado dessa dor lombar, tá? Por fim, eu trago aí algumas recomendações, um tanto quanto mais novas aí, que vão aí nortear, trazer alguns parâmetros para esse manejo, para esse trabalho aí com a dor lombar. Então a gente tem essa primeira classificação aí desse Instituto Nacional aí de Saúde e Tratamento com Excelência, tá? Que promove alguns guias operacionais. Esse, de forma específica, vai tratar da dor lombar, esse primeiro que eu pontuei aí, e a dor ciática, tá legal? E aí ele vai trazer diretrizes importantes quanto a esse manejo e essas influências desse sinal e sintoma. Ele aborda desde a identificação das bandeiras vermelhas e das bandeiras amarelas, até o manejo não farmacológico e farmacológico desse comprometimento. Bem como essa não recomendação que eu acabei de citar aqui, tá? Desses exames complementares de forma aleatória, tá? Entendendo aí a necessidade desse cuidado integral, holístico, ou melhor dizendo aí, biopsicossocial. Uma outra recomendação bastante interessante, que merece uma boa leitura, é do American College of Physicians, né? Que vai falar então desse tratamento da dor lombar, tanto aguda como subaguda e crônica. Essa dor lombar, a posteriori, nós teremos uma aula aqui que vai falar da reabilitação nessa dor lombar, e a gente entende que ela é um movimento bem montanha-russa, né? Cheia de altos e baixos. Muitas vezes a gente descreve essa dor lombar crônica como uma dor crônica agudizante, ou seja, é uma dor que persiste e eventualmente ela tem picos, né, de piora quando esse sujeito tem aí uma crise, e muitas vezes vem adquirir até um lumbago, né, um travamento, tá? Então, uma diretriz muito importante que vai reforçar aí a necessidade de um tratamento conservador nesses casos. Tudo bem? Bem, fico aqui agradecido. Se cuide da sua coluna, cuide da sua lombar. Ela já carrega muito peso aí, ela já faz muito trabalho. Então, cuide de você para cuidar bem dos outros. Fique bem, saúde e paz. Estou aí à disposição na teleconferência aqui na faculdade para responder aí algumas dúvidas, algumas coisas nesse sentido aí. Um abraço, saúde e paz.